Oi gente, tudo bom? Hoje eu vou falar sobre o conto O Noivo de Dalton Trevisan. O que acontece nesse conto? Está sendo narrado que tem a mãe, a Dona Maria, o marido dela e os filhos. E essa mãe está sempre esperando esses filhos chegarem em casa. Então, um a um, chegam em casa, deitam-se em suas camas, e o último filho sempre a chegar em casa é o Osvaldo. Osvaldo é descrito nesse conto como o mais parecido com o pai. Ele era gordinho, estava ficando calvo, não tinha dois dentes da frente, andava sempre muito desleixado e era muito calado. A mãe sofria com aquela situação do filho e relatava ao marido. E o marido tinha certo receio de chegar até o filho e jogava a bucha para que ela resolvesse. Resolva você, ele precisa ser alguém na vida, você que tem que resolver isso. E o filho continuava daquele jeito calado, né? Almoçava junto com a família muito quieto, cabeça baixa. Aos domingos, quando a família recebia, né? Quando essa senhora recebia seus filhos e os netos, esses sobrinhos vinham até Osvaldo, ele deixava que sentassem em seus joelhos, mas assim, não manifestava nenhum afeto para esses sobrinhos, né? Não beijava esses sobrinhos, não fazia nenhum tipo de carinho, só deixava que eles permanecessem ali no seu colo. Um dia ele chegou em casa com a roupa toda rasgada, suja, e aí ela ficou sabendo que o filho tinha sido atropelado por uma bicicleta. No que ela questionou ele, né, pra saber, meu Deus, de repente não quebrou algum osso, está tudo bem, ele só respondia com um sorriso e era isso, não falava mais nada. Um dia o pai do Osvaldo seguiu ele até o botequim que ele costumava ir, e aí viu as atitudes do filho, que ele chegava lá, também se mantinha muito calado, bebia sozinho sentado numa mesa, sempre encarando uma parede, assim como se pensasse no nada, ficasse vagando em sua mente. Não tinha nenhum ar assim de tristeza, era só muito calado, muito na dele, solitário. E o Osvaldo tinha passarinhos, né? A família tinha passarinhos em casa e era esse filho o responsável por estar sempre trocando a água dos passarinhos, né? Alimentando os passarinhos. Então, toda vez que a mãe esperava esse filho chegar à noite em casa, era de costume ele chegar, alimentar os passarinhos e entrar. A mãe dele sempre deixava a luz acesa quando ele chegava. Mas quando ele chegava em casa, ele abria a porta, apagava a luz e começava a tatear a parede do corredor, derrubava chapéu que estava por ali pendurado no cabide, e a mãe não entendia, pensava assim, nossa, toda vez eu deixo acesa, ele chega e apaga a luz. Aí ela começou a pensar que de repente, porque tinha um espelho ali na sala, ele não queria se ver no espelho e apagava essa luz. Ela achava estranho, achava que, né, não poderia uma coisa dessa, porque afinal de contas, para ela, o filho dela era muito bonito. Aí ele chegava em casa daquela forma, fazendo certo barulho, ia até seu quarto, né, e se deitava com a roupa que ele chegava da rua, só que ele não adormecia, ele começava a acender cigarros, um atrás do outro. Ele chegou certa vez a botar fogo no colchão, botar fogo no lençol, no colchão e na própria roupa, machucar o dedo, enfim. E ele fazia isso, fumava com as janelas todas fechadas e ficava ali se intoxicando com aquela fumaça, adormecia por ali. No outro dia ele amanhecia com muita tosse. Então, como ele dormia ali no meio daquela fumaça, no outro dia ele acordava com muita tosse, e muitas vezes ele até cuspia sangue. A mãe dele ia até o quarto de manhã levar o café e ficava com dó dele. Falava assim, pobre do meu filho, ele simplesmente sorria, nada respondia, e ela não questionava do porquê ele sempre apagava a luz quando chegava em casa. Aí um belo dia esse filho aparece noivo. E a Dona Maria nem sabia que ele estava até namorando. Ele simplesmente aparece noivo e ela é descrito essa noiva como uma menina feia, pálida, muito magra e tal. Mas como o filho gostava dela, a mãe começa a simpatizar com ela também, e aí começa todos os preparativos, enxovais, e comprar móveis, e a mãe vai fazer roupas e fazer cuecas, enfim, todo o preparativo para esse noivado. O nome dessa moça é Glorinha. 4 anos se passam. E aí, depois desses 4 anos, vai Glorinha e sua mãe, Dona Gracinda, que está toda vestida de preto, e vão até a casa da Dona Maria conversar. Então a Dona Gracinda chega lá e fala, ó, tô muito preocupada com a minha filha, eu não quero que ela morra solteira. E ela, mas como assim? Pois é, o seu filho vai lá em casa, pouco conversa, chega lá, fala
dedos de prosa é isso, e fica em silêncio, eu tenho que ficar conversando com a minha filha, e ele nada de marcar data, nada de marcar data. Aí nisso que elas estão conversando ali, o filho sai do quarto, ele levanta, sai do quarto e vai até elas, senta do lado da Glorinha, a mãe dele, Dona Maria, até acha estranho, fala, tô falando isso e aquilo, mas ele veio, chegou, sentou do lado da noiva e tal, mas ele se mantém daquela maneira, muito calado, muito calado. Aí ele tá diante daquela situação, é questionado se vai casar, daí dá-se a entender que sim, que ele quer casar sim, que ele tá noivo dela e tal. Mas ele se mantém da mesma forma de sempre, muito calado, não manifesta muito opinião, nem muitas atitudes. E elas vão embora e nisso ele tem que ir pro trabalho dele e ele da mesma forma que levantou e da mesma forma que leva a vida, não se abalou com nada ali, foi pro seu trabalho. E quando elas estão saindo, a moça tá assim toda sentida, né? Magoada, devolve a aliança, a mãe dela devolve, dá uns presentes lá que eram do noivado, entrega para ele e saem daquela maneira. E ele não manifesta nada, nenhuma atitude, nenhuma reação. A Dona Maria se conforma com aquela situação, achando que de repente a Glorinha não era a mulher pro filho dela e tal, e que, enfim, coisas que acontecem, que de repente esse filho vai arranjar outra pessoa no futuro. E a família vai levando a vida, não acha diferente as condutas do filho, e aí ele começa a chegar cada vez mais tarde em casa. Aí um fato que começa a chamar a atenção é que um belo dia lá, a Dona Maria não escuta os passarinhos, resolve ir lá olhar e os passarinhos estão mortos, porque o filho esqueceu de alimentá-los. Aí eu vou ler alguns trechinhos aqui. A mãe escutava o relógio bater 2, 3, 4 horas, e por último os passos de Osvaldo na rua. Os mesmos passos do pai. Apagava a luz, derrubava o chapéu, acendia os cigarros, permanecia no dedo sua aliança de noivado. Então ele chegava cada vez mais tarde, fazia as mesmas atitudes, chega em casa, derrubando tudo, ia pro quarto, nada de dormir, ficava acendendo um cigarro atrás do outro e permanecia com o anel de noivado no seu dedo. O marido estava em casa. O filho pródigo acabava de se recolher. Dona Maria podia dormir. Ah, se soubesse. Extinguindo a luz, Osvaldo não entrava só. Ao voltar do último botequim, fazia que de noites. Encontrou-se com Glorinha na porta, vestida de noiva, o véu de renda preta na cabeça. Entro com você, meu amor. Antes de ele encontrar a chave, insinuou-se através da porta fechada. No corredor iluminado, onde a moça? Então apagou a luz. Ela surgiu no quarto. Não me deixe, Glorinha. Deitava-se vestido de sapato. Sentada ao pé da cama, Glorinha recordava os fatos banais do dia. O noivo a escuta, cigarro na boca, olho perdido. Dona Maria não ouve no outro quarto a voz da moça. E dorme, porque às mães não foi dado entender os filhos, apenas amá-los. E dessa maneira termina esse conto. Bom, minhas interpretações dessa situação aí do conto. Então, Osvaldo era diferente ali da família, né? Era uma pessoa mais calada. Por que ele era mais calada? Fazia parte da personalidade dele ser mais fechado, ser mais na dele, mais quieto, como tantas pessoas assim são? Ou ele era uma pessoa um pouquinho mais triste, mais depressiva? Ou ele não conseguia manifestar os sentimentos? Que problemas tinha? Ou a forma dele era esta? Outro ponto nesse conto é que a família não manifesta um interesse em querer saber mais do filho, em querer ajudar, em se aproximar, o que está acontecendo. É falado que tem que resolver, não se resolve, permanece daquela maneira e ninguém investiga ali o que está acontecendo, ninguém tenta ajudar ele. Aí então ele fica noivo, não marca o casamento, né? Vai até a casa e fica lá na casa da noiva também de pouco papo, de poucas proximidades. Por quê? Por que esse personagem agia dessa maneira? E nós temos ali no final do conto o sofrimento desse personagem com o término do relacionamento. E para a família, a atitude dele era a mesma, mas assim, ele começou a vir mais tarde, ele continuava as bebedeiras, ele continuava com o fumo excessivo, e aí ele começou o quê? A ver essa moça dentro de casa. Então ele está manifestando o sofrimento do rompimento do relacionamento.
que ele vê essa moça, ele pede para que ela não o abandone, ali no final que nós temos a frase, não me abandone, Glair. E que ele está na cabeça dele vendo e conversando com ela. Eu compreendi dessa maneira, que ele está vendo ela, mas que ela não está ali. E aí nós temos relatado que ele vê ela de noiva, com o véu preto na cabeça, então ele relacionou ali a mãe dela, que estava de luto, e ela, o que acontece? Não sei. Ele visualizava ela daquela maneira, ou seria um sentido de luto pelo fim do relacionamento? Não sei. E aquela família não fica a par daquela situação do filho, não participa, não tenta ajudar, né? Não tem, é um relacionamento também muito distanciado a família, né? Não tenta ajudar ali ele. E daí nós temos as questões dos vícios, e aí que é relatado também que ele é muito parecido com o pai, os passos dele na rua é da mesma forma que o pai. Então ele segue os mesmos caminhos que o pai, então ele tá sempre na bebedeira, ele tá sempre no vício do cigarro, né, fuma um cigarro atrás do outro. Então traz essas questões da realidade ali desse personagem, né, do alcoolismo, da vida cotidiana do trabalho, era de casa para o trabalho, do trabalho para o botequim, do botequim para casa, e a única alegria que começa a ter na vida desse personagem de repente, que é essa noiva, de repente não dá mais certo, e esse personagem começa a ver essa noiva todas as noites ali, então de uma forma sofrida, né? Sofrimento desse fim de relacionamento. E aí o Dalton Trevisan termina esse conto falando que as mães não foi dado assim de você entender os filhos, mas somente amá-los. No sentido de que, né, nós muitas vezes criamos expectativas em cima dos filhos, de que eles sejam assim, de que eles sejam dessa forma, mas eles têm as suas personalidades próprias, seguem seus próprios caminhos e a nós mães, cabe o quê? Amar, respeitar, cuidar, estar ali para ampará-los. Só que a família poderia ter dado um suporte maior para esse filho. Só que este livro, escrito em 1959, era uma época também que as famílias eram mais distantes, né? Não se tinha conversas abertas, depressão então não se falava. Quando tinha casos era assim, fulano é louco. Não é como hoje que as pessoas buscam tratamento, vão a psicólogo, fazem terapia, buscam medicamentos muitas vezes, porque nós sabemos que depressão é uma doença. Então, eram situações que não se era entendido, né? E a pessoa era só taxada como estranha, ou taxada como nada, ou realmente deixada de lado, né? E aí nós finalizamos esse conto não sabendo a situação desse personagem. Pode ser que ele era assim, né? Pode ser, hoje a gente tem tantas situações, né, que as pessoas têm temperamentos dessa forma por serem assim, de personalidade, ou por uma questão biológica, ou por uma questão de alguma síndrome, alguma doença, enfim, depressão, Asperger, autismo, que dão características diferentes das pessoas. E esse personagem viveu essa vida dessa maneira, né? Vivia ali com a mãe sempre o acolhendo, sempre fazendo por ele as coisas, uma pessoa que não que tinha desleixo, que não tinha vaidade, que muitas vezes poderia também ter uma questão de baixa estima, né? Baixa autoestima também, relatado ali da situação dele chegar e apagar a luz, não se olhar no espelho. Então são muitas questões abordadas aí. E a finalização triste é esse conto de que ele fica vendo essa noiva que ali não está mais com ele. E é isso. Espero que vocês tenham gostado desse conto. Se gostaram, não esqueçam, se inscrevam, deem like, compartilhem e até o próximo vídeo.